Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Thalita. Vocês já me conhecem, mas achei importante falar meu nome porque vai que vocês passam esse vídeo para um amiguinho, para um colega, então eles já vão me conhecer. A gente tá aqui na internet porque, como vocês sabem, tem um vírus assolando o nosso mundo, vários países, e ele é perigoso, é bom a gente tomar cuidado. E a nossa igreja, ela tomou uma importante decisão de não se reunir mais, para nos proteger, proteger o nosso próximo, proteger a nossa comunidade. E nós aqui da IBI, nós apoiamos essa ação, então não vamos mais nos reunir na igreja por enquanto, tá bom? E para a gente não ficar morrendo de saudade, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso semestre aqui na internet, tá bom? Gostaram da ideia? Eu espero que sim. E vamos lá, peço ajuda para os pais, para manter as crianças em silêncio, para que esse momento seja proveitoso e para as crianças prestarem atenção e interagirem. Quanto mais vocês interagirem e participarem e falarem junto, mais vai dar certo essa ideia, tá bom? Então vamos lá. Bom, na igreja a gente começava orando, né? Então, aqui não vai ser diferente. Então, peço para vocês, crianças, fecharem os olhos, que agora a gente vai ter um momento de oração, tá bom? Então, se desliguem de outras coisas, se concentrem, sem brincadeiras, sem dar risada, que a gente já vai começar, tá bom? Papai do céu, nós te agradecemos porque estamos unidos, não fisicamente, mas estamos unidos em oração, em comunhão. Nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos ao Senhor que nos ensine a tua palavra, que a nossa mente esteja aberta e que o nosso coração esteja aberto também. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou só recapitular o que a gente estava estudando, para quem não estava acompanhando, não estava vindo na IBI, porque agora vai ter essa oportunidade, né? A gente estava falando na IBI nesse semestre sobre os profetas. Esse era o nosso tema. E cada sábado a gente falava sobre um profeta. Mas o que significa essa palavra, né? Quem estava vindo já sabe, pode responder aí em casa. Mas quem não sabe, profeta era uma pessoa que Deus levantava dentre o seu povo para ser um mensageiro, uma pessoa que ele revelava a sua vontade, a sua mensagem e essa repassava para todo o povo, para o geral, tá bom? Isso que significa um profeta. E esses profetas, eles anunciavam mensagens boas ou mensagens ruins, né? Mas pela sequência que a gente está estudando, infelizmente, é só notícia ruim. Mas isso por quê? Porque Israel, o povo de Deus, estava abandonando o nosso Senhor. Estavam fazendo coisas erradas, estavam cometendo idolatria, se curvando a falsos deuses, a outros deuses. Eles mesmos criavam imagens com madeira, com pedra e se curvavam a elas e adoravam essas imagens, e Deus estava se sentindo traído, triste, irado com o povo, porque estava abandonando ele. E o pior, estavam com hipocrisia. O que significa essa palavra? Aparentavam ser de Deus, continuavam sacrificando, continuavam com os rituais, com as cerimônias, como se estivesse tudo bem, mas dentro deles havia pecado, havia abandono e não tinha nem sequer arrependimento, remorso por isso, estavam vivendo normalmente. E Deus estava muito triste com essa situação. Por isso ele levantava as pessoas para acordar Israel, para falar: vocês estão fazendo errado, se voltem para mim, se arrependam de seus pecados. E o profeta que nós vamos falar hoje,
Ele é um profeta que também vai anunciar uma mensagem de castigo e de destruição, porque ele estava nesse contexto, nesse momento de Israel. Então, como os outros profetas, ele também vai dar notícias ruins, mas para o bem do povo, é que o povo não enxergava. Mas tá bom, professora, quem é o profeta que a gente vai falar hoje? Fala logo o nome, revela. Jeremias! Olha, nosso amigo Jeremias. Jeremias é o tema de hoje, tá bom? O personagem que a gente vai comentar, que a gente vai falar um pouco da história. Quem é? Qual o nome dele? Quero ver vocês falando. Isso, Jeremias, isso mesmo. E ele é o personagem de hoje. Ele começou crianças bem jovem. Deus chamou Jeremias quando ele tinha aproximadamente 17 anos. Isso é bem jovem para um ministério tão importante, tão difícil quanto o dele. E o que é mais lindo é que no capítulo 1 do livro de Jeremias, quem leu a história dele no devocional, viu que Deus tinha escolhido ele antes dele nascer, que no ventre da mãe dele, Deus o já tinha separado para esse ofício e encorajou ele, Jeremias, faça a minha vontade, fala para o meu povo a minha mensagem e eu serei com você, e eu serei contigo. E Jeremias foi, mesmo sendo novo, ele foi lá e anunciou a mensagem de Deus, uma mensagem dura, pesada, mas ele não recuou. O ministério de Jeremias durou aproximadamente 40 anos. Ele foi chamado para profetizar para o Reino Sul. Vocês lembram? Vamos recapitular? Israel foi dividido em 2 reinos. Reino Norte, mais conhecido como Israel, e Reino Sul, mais conhecido como Judá. E em Judá que Deus chamou Jeremias para profetizar e anunciar suas mensagens. E em Judá, ele profetizou 40 anos, mais ou menos, tá bom? E foram os últimos 40 anos de Judá. Mas, professora, por que os últimos anos de Judá? Porque Judá foi levada cativa por um povo que vivia na Babilônia, pelos babilônios. Um povo mau, um povo pecaminoso, que não servia o nosso Deus, servia outros deuses, falsos deuses, um povo maldoso. Mas Deus se utilizou dessa situação, permitiu essa situação para ensinar o povo dele. E Jeremias viveu até ver o cumprimento de algumas de suas profecias. 40 anos, mais ou menos. E embora o cumprimento de uma profecia revele que ela é verdadeira, Jeremias ficava triste com isso, porque afinal se tratava do povo dele. E ele ficava entristecido e chateado porque aquilo tinha acontecido, né? Ele tinha um coração sensível. Jeremias, ele foi conhecido por ser um profeta chorão. Ele, embora não recuasse e falasse a verdade para o povo, ele ficava triste com isso. Ele fazia parte desse povo e ele viveu até isso acontecer. Ele viu, então ele se entristecia, ele tinha um coração bem sensível e não queria que isso acontecesse. Foi bem difícil ele ter que anunciar uma coisa, mas querer outra. E para ajudar, naquela época, no meio do povo de Judá, tinham os falsos profetas. Pessoas que inventavam profecias, falavam mensagens, recados para o povo, dizendo ser de Deus, mas Deus não tinha nada a ver com isso, não tinha compromisso com essas pessoas, não tinha revelado nada para elas. Elas inventavam, espalhavam, transmitiam para as pessoas aquela mensagem e eram falsas. Mas adivinham, eram mensagens de paz, de bênção. Não, Deus não tá bravo com você, ó Judá. Deus não tá triste, não. Ele vai
relevar, ainda a chuva vai cair, vai ter colheita, vai ter paz, não vai ter guerra, não vai ter doença. E Jeremias pregando o contrário, anunciando: não, Deus está triste, Deus quer que vocês se arrependam, Ele está irado, vai vir guerra, vai vir fome. E vocês acham que o povo ouviu quem? O verdadeiro profeta Jeremias ou os falsos profetas com uma mensagem de paz? Respondam aí. Claro, eles ouviram os falsos profetas. E por causa disso, além de toda a dificuldade que Jeremias estava enfrentando, por ser jovem, por não querer dar aquela mensagem, ele ainda foi rejeitado, perseguido e preso por conta dos falsos profetas, porque eles achavam que Jeremias era falso, estava contra eles, e aí resistiram à mensagem e perseguiram e prenderam o profeta verdadeiro do Senhor, Jeremias. Mas Jeremias, ele não recuou. Ele pode até ter ficado chateado por ser humano, mas Deus o encorajava, o fortalecia e ele continuou anunciando a sua mensagem. Mas a gente vê uma diferença entre a mensagem inicial dele, do começo, com a mensagem final. De início, Jeremias, ele falava coisas duras e severas, mas tinha um pouquinho de esperança, como se dependesse do arrependimento do povo. Se o povo se arrependesse, se as pessoas se voltassem para Deus, o castigo poderia ser evitado. Mas, no finalzinho, ele continuou anunciando essa mensagem, o povo endurecendo o coração, não aceitando, tapando os ouvidos, e aí no final já não tinha mais essa esperança. Deus perdoaria o povo se ele se arrependesse, mas o castigo seria inevitável. Não daria mais para evitar o castigo, o juízo viria, a ira do Senhor faria com que Judá, o povo dele, fosse levado cativo pelos babilônios. Não significa que Deus não perdoaria o povo se ele se arrependesse, mas a consequência já não tinha mais como ser evitada. Bom, crianças, essa história parece que não tá tendo um final feliz, né? Professora, poxa, eu achei que dessa vez, com Jeremias, as pessoas iriam se arrepender, o povo ia se voltar para Deus, ia fazer jejum, ia chorar, ia orar e Deus ia perdoar. Bom, eles caíram em si depois, e como eu disse, o castigo veio assim mesmo sobre eles, porque Deus queria que eles aprendessem de vez com essa situação, mas vai ter sim um final feliz, tá bom? Por quê? Porque Jeremias também profetizou que lá pra frente esse momento de cativeiro ia acabar e Deus ia reunir o povo dele novamente e sararia por completo a idolatria do coração. Mas não acaba por aí. O final feliz não é só para Israel, não é só para Judá. Deus é tão lindo e tão maravilhoso que ele se utiliza desse momento e faz Jeremias profetizar também uma coisa que abrange a todos nós, um final feliz para todos nós, um final feliz que vai desde Judá até as nossas vidas aqui em 2020. Jeremias, ele profetizou sobre um renovo, uma pessoa da linhagem de Davi que faria uma aliança eterna e renovada e nova e maravilhosa e eterna e perfeita com o seu povo. Adivinhem, quem é a pessoa da linhagem de Davi que faria isso?
que uniria Deus e o povo novamente por completo, perfeitamente. Quem? Quem? Jesus! Sim, Jesus! É a pessoa que Jeremias estava falando quando escreveu sobre essa pessoa chamada renovo. No livro de Jeremias nós podemos ver Jesus, o nosso Cristo, essa pessoa que viria da descendência de Davi e por completo resolveria esse afastamento entre Deus e o povo, uniria e faria uma nova aliança perfeita e eterna. Olha como Deus é maravilhoso. Nesse livro onde a gente só vê castigo e ira, a gente pode ver também misericórdia, um final feliz para o cativeiro, pois ele teria um fim, e um final feliz para nós, para todos nós, para o mundo. Jesus Cristo, a nossa salvação. A nossa história não poderia terminar melhor, não é verdade? Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa perfeição. Bom, mas eu queria trazer um pouquinho daquela parte da história de Jeremias que fala sobre os vasos de barro. Deus falou para Jeremias ir até o oleiro, uma pessoa que moldava barros e fazia vasos do barro. E quando Jeremias foi até a casa do oleiro e viu ele moldando os vasos, não estava entendendo o que Deus estava querendo dizer. E Deus falou para ele que assim como o oleiro, aquela pessoa, aquele profissional, artesão, estava moldando aquele barro para fazer um vaso como ele queria, assim Deus estava fazendo com Judá, moldando, trabalhando para que Judá se tornasse quem Deus queria. E embora para os judeus, para os israelitas, aquela situação da Babilônia tenha sido tão difícil, foi um meio pelo qual Deus se utilizou para sarar completamente a idolatria do coração deles. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está num momento difícil, como eu disse no início desse vídeo. A gente está num momento de vírus, de doença, pessoas assustadas. Mas nós não somos como vaso, como barro nas mãos de Deus? Se Ele precisa se utilizar de algumas situações para que a gente aprenda, isso é bom. Eu sei que vocês são crianças e que é difícil entender, mas eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês, que os pais guardassem isso na cabeça e na mente. É uma situação ruim, mas se a gente sair como Judá saiu de uma situação ruim, melhor, moldado, curado, de alguma coisa que Deus queria ensinar pra gente, isso é bênção, amém? E era assim que eu queria finalizar esse vídeo, que mesmo que seja uma situação ruim, na visão de Deus e na eternidade, isso é bom. Deus sempre faz o que é bom e tudo coopera para o bem. A gente tem que ter fé nisso. Amém? Deus está no controle de todas as coisas e nós devemos confiar no nosso Deus. Tá bom? E para vocês que estão achando que não vai ter atividade, estão enganados. A gente vai ter atividade sim, como em todo final da IBI. Mas assim, e aí, professora, como que vai acontecer? Bom, eu vou explicar, vou dar algumas opções, porque eu sei que pode ser que nem todo mundo tenha um certo material. Eu separei 3 atividades e aí vocês podem fazer com o que tiverem em casa, a opção que preferirem, com a ajuda dos pais, tá bom? A primeira opção se você tem massinha na sua casa, que tal você ser o oleiro dessa atividade? Você pode pegar a sua massinha e fazer dela como barro. E aí vocês podem moldar um vaso bem bonito e algumas flores, não sei, e mostrar pro papai e pra mamãe. Gostaram? Legal, né? A segunda opção
se você não tem massinha, você pode utilizar um papel como esse para fazer um vaso. Olha só, eu cortei um pedaço de papel. Eu já tinha um papel assim na cor de vaso de barro. Se você não tem, se você tiver um papel branco de sulfite, você pode pintar de marrom. E aí você pede ajuda do papai, da mamãe para cortar num formato de vaso. E aí eu fiz uma coisinha aqui, que foi colar uma florzinha aqui atrás para parecer que ela tá dentro do vaso. Legal também, né? Mas professora, não tenho papel dessa cor, não tenho flor, não tenho massinha, e aí? Eu vou deixar nesse vídeo, mandar pro pai ou pra mãe, pra alguém, uma folha que vocês podem imprimir para pintar, já com o vaso pronto. E se vocês não tiverem impressora, podem desenhar um vaso. O importante é participar. Vocês podem fazer um vaso de massinha, um vaso com esse papel, um vaso de sulfite, pintar o vaso pronto e vai ficar lindo de qualquer jeito, tá bom? E participem, mandem pra gente, pras professoras da EBI, Larissa, Tamires, Priscila, que tá auxiliando a gente. Mandem que a gente quer ver as atividades de vocês, se vocês estão participando, tá bom? E sempre na EBI a gente tem um momento de louvor, então eu também vou mandar um link para vocês com um hino que fala sobre essa parte do oleiro, em que crianças cantam, é bem legal. E se vocês lembrarem também de alguma música da igreja, ou que vocês conheçam, que fala de Jeremias ou de arrependimento, alguma parte que vocês associem à história, podem ouvir, vai ser legal. Infelizmente, nossa EBI online está acabando. Vou sentir muita saudade de vocês. Não só eu, as professoras também, professora Larissa, professora Tamires, a Priscila que está sempre com a gente. Nós vamos sentir falta, a EBI não é só bênção para vocês, é bênção nas nossas vidas. Mas vamos crer, com fé em Deus, que é só por um breve momento. Amém? Então, curtam esse vídeo, não deixem de dar o like. Brincadeira. Mas a gente vai continuar mandando os vídeos, tá bom? É uma forma da gente cumprir com o cronograma, é uma forma da gente manter a comunhão, de vocês aprenderem. Então acompanhem, papai, mamãe, filhinho, acompanhem os vídeos e assim a gente vai estar mais próximo, tá? E como toda a EBI acaba com uma oração, a gente vai fazer uma oração agora, para finalizar, tá? Fechem os olhos e vamos agradecer o Senhor por esta aula. Papai do céu, nós te agradecemos por esta aula, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Obrigada, porque nós entendemos sobre a vida de Jeremias. Ele é um exemplo para nós e que como aquele povo se arrependeu e foi totalmente curado, que nós possamos nos arrepender e que nós sejamos curados de todo pecado, de tudo que atrapalha a comunhão contigo. Venha nos sarar, Pai. O Senhor tem os teus meios, os teus caminhos. Que essa situação que estamos vivendo seja para que nós aprendamos. Que como o oleiro que moldou aquele vaso, o Senhor possa nos moldar e nos fazer melhores para a tua glória. Nós te agradecemos por esta aula. Peço que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo, cada pai, cada mãe, cada responsável, cada família. Que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. E com vocês, Jeremias! Sim, isso mesmo, eu chamei Jeremias para vir aqui. Vem cá, Jeremias.
Vem cá, Jeremias. Olha lá pro pessoal. Eu falei que ele tinha sido chamado bem cedo, né? Então, pois é. Olha lá, Jeremias, o pessoal. Dá tchauzinho. Isso, manda beijo agora. Fala que você volta sendo outro personagem outro dia. Tchau. Dá tchau.